Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom, meu nome é Felipe, eu curso Biologia na UFJF e sou bolsista do projeto de iniciação à docência, o PIBID, do curso de Biologia. Bom, o PIBID ele é financiado pela CAPES e ele é um programa muito legal, assim, ele insere os cursandos, né, em licenciatura logo no início da graduação. Então, você consegue ter essas experiências e desenvolver projetos maravilhosos. É só dar um Google que você vai ver diversas coisas sobre o PIBID, porque realmente é um projeto muito legal e vale a pena dar uma pesquisada. Bom, hoje o foco da nossa aula é referente aos 5 impactos ambientais que mais caem no Enem. E, bom, vale ressaltar que essa aula, na verdade, ela é um compilado de temas. Então, se você quiser se aprofundar melhor em cada um deles, vale muito a pena você assistir cada um para saber mais detalhes, caso você tenha tempo. E eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, né, algumas indicações de canais de YouTube, apostilas e até sites de internet muito legais para ser pesquisados. E os temas serão derramamento de petróleo, bioacumulação e magnificação trófica, poluição industrial, eutrofização, aquecimento global e efeito estufa. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Bom, então vamos falar aqui de derramamento de petróleo, né, nos oceanos e os impactos que esse acidente pode promover, né? Vale ressaltar que o petróleo, né, devido à sua densidade, ele acaba não misturando com a água, né, eles não são solúveis um com o outro, assim como você já deve ter visto alguma experiência de óleo com água, alguma coisa assim. Então, eles não se misturam. E devido à sua densidade, ele fica na superfície dos oceanos, no caso, né? Formando, então, uma camada, né? Formando uma camada escura, impermeável, e assim, ela vai se alastrando por todo o oceano devido às correntes marítimas, tanto as naturais, né, como as promovidas pelas embarcações. Já que esse óleo ele fica nessa parte da cobertura, vale muito a pena a gente falar, né, porque é um grande impacto, que ele ataca justamente os seres que vivem aqui, principalmente, né, que são os fitoplânctons, né, são seres microscópicos, né, não é possível ver a olho nu, mas que eles eles têm uma alta taxa de fotossíntese, né, tanto para a atmosfera quanto para o meio ali onde ele está, e ele também serve de alimento, como alimento base para muitos seres primários. Então, assim, eles são muito importantes, né, para o ecossistema ali, por diversos motivos. Como ele vai ficar ali junto com essa camada do petróleo, vai acabar, né, havendo uma morte desses seres e logo vai impactar seriamente na questão da fotossíntese, né, na produção de oxigênio, principalmente ali para o meio, e também vai nessa ausência de alimento para muitos seres primários. Vale ressaltar que, né, se os primários acabam ficando sem alimentos, logo não vai ter alimentos secundários, que na teoria comeriam esses primários, como não vai ter para os terciários, e assim por diante, né? Então vai causar uma morte em cascata, porque todos os seres da cadeia serão impactados com isso. Além disso, como eu disse, essas manchas de óleo, elas acabam sendo impermeáveis, né? Então, acaba dificultando a troca gasosa, tanto da liberação, né, desse gás carbônico que está ali diluído na água para o meio, quanto para o oxigênio penetrar ali na água. Então, essa difusão de gases vai ser dificultada, pode ser que promova um aumento, né, nos oceanos do gás carbônico, ou uma dificuldade de chegada do oxigênio neste. Então, vai causar um impacto também ali nos seres que fazem respiração, né, que dependem dele. Bom, vale falar também que tem até uma ilustração fofinha, mas não é nada fofo, né, que as aves que se alimentam desses peixes, né, ali, que elas ficam nessa região, elas são muito impactadas também, justamente porque o óleo, quando ele recobre as penas dela, acaba deixando elas mobilizadas, porque elas não conseguem voar, elas não conseguem mergulhar para predar. Então, assim, elas realmente acabam ficando ali refém, mobilizadas daquilo, né? E acabam morrendo, infelizmente. Vale ressaltar também que elas podem ser asfixiadas com petróleo, né, na ingestão ou intoxicadas, assim como os peixes. No processo de respiração dos peixes, pode ter um acúmulo de petróleo nas brânquias, impedindo a respiração, né, a passagem do ar
promovendo uma morte por asfixia mesmo, assim como eu disse, por intoxicação, já que o petróleo é muito tóxico para os organismos vivos, né? Ele não é digerido no nosso sistema. Bom, outro ponto muito interessante a se destacar é justamente com os mamíferos. Alguns deles têm uma célula que chama termorreceptora e ela ajuda justamente nessa capacidade de regulação do organismo em variações de temperaturas. Por exemplo, quando o ser está ali naquela superfície do oceano e tal, tem uma temperatura lá. Em questões de minutos, eles podem ir lá para o fundo do mar, pegando temperaturas amenas. Logo, essas células conseguem identificar essa mudança rápida de temperatura e já mandar mensagens para o organismo se regular aquilo. Se o óleo recobre essa célula, elas perdem essa efetividade dela, então elas acabam prejudicando os seres, né, podendo promover até a morte, já que elas não vão conseguir regular o organismo no mesmo tempo que a temperatura do ambiente está mudando. Bom, como aqui, né, a contaminação da água, como eu já havia dito, intoxicações tanto dos animais quanto dos humanos, as correntes de errado que fazem espalhar mais ainda esse petróleo no mar, uma coisa que não está na imagem, mas que está na próxima imagem, é justamente quando esse petróleo invade os manguezais. Os manguezais, eles são berços, né, de diversas espécies, já que muitas delas que vivem no oceano, elas vão para esses manguezais para se reproduzirem lá, né, para gerarem os seus descendentes lá. Então, assim, é uma diversidade muito grande de espécies que usam justamente esse habitat para se reproduzir, devido às suas temperaturas, condições, em todos os aspectos, né? Elas estão assim, em condições ideais para que haja essa reprodução. Quando essas áreas são impactadas, né, aqui, essa imagem aqui até no manguezal no Nordeste, quando houve vazamento, elas são impossíveis de se limpar, por diversos motivos, né, pelo tipo da água, às vezes pode ser uma água mais barrenta, a vegetação do lugar dificulta muito. Como que você consegue tirar, olha, por exemplo, aqui, ó, é muito difícil de você tirar esse petróleo dessa região, impossível, assim, até hoje. Então, assim, é uma perda mesmo, pode causar extinção de diversas espécies, né, já que elas usam ali justamente para se reproduzir, e quando, tipo assim, em todo o âmbito, né, que o petróleo chegar, ele vai ser extremamente ruim, mas principalmente nessas regiões de manguezais, porque o impacto que vai causar é muito maior. Aqui é só algumas ilustrações mesmo, como eu disse, o recobrimento de petróleo na superfície, nas asas, os pássaros realmente acabam ficando imobilizados, né, eles perdem completamente a mobilidade deles. E aqui é uma mancha, né, de petróleo, e é justamente essa corrente marítima aqui, ó, fazendo com que, no caso aqui, causado pelo navio, fazendo com que se espalhe mais ainda esse petróleo, né? Bom, vale ressaltar, né, que, assim, a extração de petróleo hoje em dia uma fonte econômica muito importante para o planeta inteiro, né? Então, assim, acaba sendo utópico querer que isso acabe, assim, né, de uma hora para outra, que isso pare de acontecer. Só que, assim, o petróleo ele é um bem finito, né? Então, ele vai acabar de uma forma ou outra. Não é uma energia renovável, e principalmente limpa, né? Então, assim, uma hora ou outra vai acabar. E na quantidade que a gente vem extraindo, e, enfim, todas essas condições, não está muito distante, não. Então, já seria a hora da gente estar buscando outras fontes de energias renováveis, sei lá, como energia eólica, por exemplo, né? Que são infinitas, vamos dizer assim, mas que não agridam tanto o meio ambiente, né? A gente conseguiria juntar o útil ao agradável. Bom, em quarto lugar, a gente ficou com o processo de bioacumulação. E aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu relativamente recentemente, né? Que foi em Brumadinho, Minas Gerais, o crime ambiental que ocorreu, em que houve o rompimento da barragem. E daí vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a matéria? É o seguinte, na extração de minério, geralmente eles acabam usando o mercúrio, né, para... Eu não sei como que vem sido no regulamento hoje em dia, mas eles usavam o mercúrio para a extração de ouro, por exemplo, que tem uma afinidade, dá uma facilidade para achar, e esse mercúrio, devido à sua densidade, né, ele ficava deposto justamente no fundo dos rios, dos lagos, enfim, das barragens que eram feitas, e com o rompimento, né, tudo isso houve uma mistura, vamos dizer assim, né, com o impacto, a força da água, e tudo isso foi misturado. Quando, então, essa lama, tudo que estava ali naquela barragem, né, foi disposto e começou a infiltrar em outros rios, enfim, assim por diante,
houve uma contaminação com esse mercúrio em todas elas, e assim foi percorrendo enquanto ainda há a corrente. E daí, assim, aqui uma ilustração, dá para ver claramente a diferença, né, da cor, da lama aqui e da água. Aqui eram os bombeiros que estavam fazendo aquela questão de tirar mesmo os corpos, né, infelizmente morreu muita gente, além desse dano químico, né, que eu vim falando que houveram danos físicos e, enfim, né, muitas pessoas morreram, quase todo mundo ali ficou sem casa. Então, assim, foi realmente muito triste. E principalmente os povos originários que dependem dessa água para viver, para comer, para beber, para tomar banho. Então, assim, realmente eles não poderem mais usar uma coisa ali que eles dependem, né, para sobreviver, foi uma coisa muito triste. Aí que eu até peguei uma notícia que já tinha contaminado 300 quilômetros depois da barragem, e essa notícia nem é tão recente. Então, assim, hoje em dia provavelmente está muito mais que isso. Então, trazendo, né, esse assunto para essa ilustração, a gente vai falar sobre o processo de bioacumulação. Como eu disse, essa água acaba se contaminando, no exemplo eu usei o mercúrio. Podem ser outros metais pesados, qualquer toxina, ou seja, uma substância que o nosso organismo não consegue, não é biodegradável, né, que o nosso organismo não consegue degradar. Então, está aqui sendo depositada, né, as toxinas, os metais pesados, por exemplo, os agrotóxicos, né, que são muito usados, e a gente consome, a gente acaba consumindo. Vamos supor que eu seja um peixe, e daí eu estou ali naquele meio e eu consumi esse mercúrio, por exemplo, no caso de Brumadinho. Como é mercúrio, o meu organismo, obviamente, se eu não morrer, enfim, né, porque é altamente tóxico, mas se aquilo ficar no meu organismo, ele não vai ser digerido. Então, aquilo vai ficar para mim enquanto houver vida, né? Porque aquilo não vai ser eliminado no meu corpo. Logo, eu vou estar ali com uma quantidade de mercúrio. Então, assim, esse processo de acúmulo dessas substâncias no corpo, a gente chama de bioacumulação. Acho que o nome é bioacumulação, é justamente o acúmulo dessas substâncias não degradáveis, né, no corpo, dessas toxinas. Bom, mas não para por aí, porque se eu sou um peixe, provavelmente eu vou ser predado. Por exemplo, aqui, eu sou esse aqui, tá eu e meus amiguinhos lá, a gente foi predado por esse peixe. Cada um desses peixes aqui tá com uma quantidade de mercúrio. Se esse peixe comeu os 3, ele vai ter a quantidade dos 3 de mercúrio no seu organismo. Mas não para por aí, porque o humano vai lá e come ele. Logo, ele vai ter a quantidade de mercúrio que estava nesse peixe agora no seu organismo. Então, assim, quanto mais topo de cadeia o animal for, mais quantidade dessa toxina ele vai ter no seu organismo, né? Devido ao acúmulo de todos os animais, pelo processo, né? Pela cadeia alimentar mesmo, que ele ingeriu que estava contaminado com essa toxina. E esse processo da passagem da toxina através disso, da questão da predação, né? Isso a gente chama de magnificação trófica. Então, não confunda, porque, assim, às vezes o Enem tem umas pegadinhas assim, que é diferenciando essas duas formas, esses dois sistemas. Então, assim, a bioacumulação é a acumulação das toxinas no organismo, quando a gente fala de uma pessoa. Agora, quando a gente está falando de magnificação trófica, a gente está falando da passagem dessa substância, dessa toxina, durante a cadeia alimentar, pelo processo de predação, justamente. Vale ressaltar também que essas toxinas, né, os metais pesados, os agrotóxicos, eles têm alto poder mutagênico. Então, assim, a gente pode estar associando, sim, isso, por exemplo, ao aumento do número de câncer, enfim, né? Essas substâncias têm um potencial muito forte de mutar a célula, e no caso do câncer, fazer ela se proliferar em excesso, né, formando os tumores, por exemplo. Então, assim, é muito prejudicial à saúde de qualquer ser. Bom, em terceiro lugar ficou o tema justamente de poluição industrial. E assim, eu vou dar uma breve comentada aqui, né, porque isso renderia uma aula inteira, como eu já havia dito anteriormente, mas aqui nessa parte mais superficial, aqui é onde a gente chama de atmosfera, né? As emissões de gases de efeito estufa, eu vou estar explicando o que é o efeito estufa um pouquinho mais à frente, mas basicamente está relacionado, né, o efeito estufa, ele é justamente o que faz manter calor na nossa Terra, e ele é natural. O problema é que quanto mais gases do efeito estufa tiver na atmosfera, mais quente o ar vai ficar. Então a gente vai estar falando desse processo logo à frente.
Bom, esses gases estufas também têm uma problemática. Justamente, principalmente, eu vou dar um exemplo aqui do dióxido de enxofre, por exemplo, né? Ele, ao se reagir, né, ele emitido na atmosfera, quando ele reage com a molécula de água, essa reação, acontece, né, a reação química, e acaba formando algumas moléculas de ácido sulfúrico. Então, assim, fica uma nuvem carregada, mas contendo algumas moléculas desse ácido. Então, assim, a gente pode ficar tranquilo, caso a gente tome uma chuva, né, uma chuva ácida, a gente não vai derreter, a gente não vai se queimar, nada disso vai acontecer com nós, seres humanos. Mas o problema disso está justamente ligado ao desequilíbrio que causa na fauna e na flora do lugar, principalmente na flora, porque essas águas, a entrar em contato com o solo, ela muda completamente as propriedades dele, tanto de pH, enfim, quantidade de nutrientes, tudo isso vai ser alterado. Aquele solo acaba ficando infértil para aquele tipo de vegetação que antes tinha nele. Então, o solo vai mudar, a vegetação acaba não sendo mais compatível com aquele tipo de solo, então ela não vai conseguir, né, continuar ali, ela não vai ir para frente, vamos dizer assim. Os bichos precisam, né, a fauna precisa dessa flora, né, porque está tudo interligado ali, é um ecossistema. Então, assim, vai promover uma morte encíclica, né, porque muda solo, muda a flora, que vai afetar diretamente na fauna. Então, todo mundo acaba sendo afetado nesse ciclo, né? Podendo promover até extinções de muitos animais. Bom, além disso, né, que é uma grande problemática também, tem os resíduos químicos que são despejados no próprio solo, ali na região da indústria. E outra problemática é justamente os efluentes emitidos por essas empresas. E daí podem ser diversos, né? Basicamente, os efluentes são essas substâncias, né? O restante do processo ali, o que restou de forma líquida e que é despejado em outros lugares. Esses efluentes têm, geralmente, assim, né? Como é um processo que há combustão e muitos processos assim, de calor, eles acabam estando muito quentes e eles podem até cozinhar os animais que estão ali naquele lugar, né? Fazer um processo instantâneo mesmo de cozimento, matar eles justamente por esse calor. Uma problemática também do calor desses líquidos é justamente referente à dissolução de oxigênio nessa água. Porque o oxigênio, como tudo, vocês viram, tudo tem um equilíbrio. O oxigênio, ele precisa que a temperatura seja uma quantidade, assim, razoável, relativamente fria, para que ele consiga se dissolver ali e consiga, né, dar esse oxigênio para todos os seres que estão ali precisando da respiração. Quando você esquenta muito essa água, a dissolução, daí é uma coisa mais química, né? Mas a dissolução do oxigênio nessa água acaba sendo muito dificultada. Então, assim, até uma curiosidade, geralmente em regiões mais frias, tem mais quantidade de oxigênio, eu falo assim, né, na água, né, em oceano e tudo mais, tem mais quantidade de oxigênio e, comparativamente, mais biodiversidade de espécies, assim, você pode ver, geralmente, essas onde o pessoal vai mergulhar, são regiões bem frias, e assim, desculpa, isso está diretamente ligado à questão da temperatura. Bom, além disso, né, além da questão da falta desse oxigênio, como isso aqui é matéria orgânica, pode ser que aumente o número de algas. E esse processo chama eutrofização, que a gente também vai falar mais à frente. Mas, assim, é só para vocês verem. Tirando, né, obviamente, a poluição do ambiente ali que está acontecendo. E vale lembrar que essa água vai evaporar e provavelmente vai precipitar em outro lugar, entendeu? Então, assim, tanto essa questão aqui quanto essa aqui... Ui, desculpa. Tanto essa questão aqui quanto essa aqui, das chuvas, né? Não necessariamente elas vão formar e precipitar no mesmo lugar. Então, essas nuvens podem percorrer quilômetros e quilômetros de distância. Então, assim, por exemplo, as indústrias estão aqui, a gente está naquele lugar muito industrial, deu a chuva. Não necessariamente ela vai precipitar ali. Agora, imagina se isso precipita numa floresta amazônica, se precipita num Pantanal, por exemplo, que tem uma alta biodiversidade. Imagina se você altera aquele solo. Então, assim, é uma problemática muito grande justamente porque essas nuvens andam muitos e muitos quilômetros, entendeu? E assim, vale lembrar também, assim, como a questão do petróleo, né? As indústrias, a gente necessita das indústrias, é o nosso meio agora, assim, para a gente viver, a gente acostumou, tirando que é uma fonte econômica, né, para muitas pessoas, as pessoas precisam disso até para sobreviver.
Mas existem leis muito eficazes, muito boas, né? No caso, não são eficazes, mas existem ótimas leis que né, se fosse cumprida, né, se fosse regulamentada, assim, fiscalizada, essa palavra, se houvesse a fiscalização das leis, até as que já existem mesmo, são muitas, se houvesse só a fiscalização delas realmente, nossa, a qualidade de tudo isso já seria, o ambiente seria muito menos prejudicado, sabe? E daí todo mundo sairia ganhando, assim, porque a gente conseguiria ter a empresa, conseguiria poluir o mínimo possível o meio ambiente, e caso houvesse poluições, poderiam gerar outras formas de energia, por exemplo. Enfim, é assunto de outra aula, mas assim, a falta de fiscalização é o grande problema dessa poluição industrial, porque as leis existem. O problema é o cumprimento delas, né, que não vem acontecendo. Aqui é só uma imagem mesmo, mas assim, a região que eu disse, a região geralmente perto das indústrias são bem poluídas, a questão atmosférica aqui, né, dos gases sendo emitidos, e aqui por efluentes, como eu disse, olha a diferença da cor que está chegando e a do rio, que já é um rio barroso, né, não é nada cristalino, mas olha a diferença da cor, da água, enfim, vai saber o que a gente tem aqui de produtos químicos, entre outros, né. Bom, em segundo lugar ficou o tema de eutrofização. Então aqui eu vou dar um cenário normal, né, com um equilíbrio, a quantidade de nutrientes ok, normais, as algas estão aqui de boinha, assim, né, se reproduzindo de forma normal, consumindo a quantidade de oxigênio normal, deixando para os outros seres, né, deixando para os outros seres, os seres também consumindo de forma normal, e assim todo mundo fica bem ali, né, com a quantidade de oxigênio ok, em ótimas condições. Isso seria um cenário equilibrado. O problema é quando há a deposição de nutrientes nessas águas que já estavam em equilíbrio. Então, assim, esses nutrientes, matéria orgânica, enfim, quando você está tudo em condição normal, todo mundo se alimentando, mas assim, comendo a quantidade que tem que comer, proliferando a quantidade que tem que proliferar. Quando você aumenta o alimento de alguma coisa ali, vai começar a comer mais, vai começar a reproduzir mais. Então, assim, vai virando uma bola de neve. A reprodução é muito rápida, porque tem muito alimento. Então, assim, essa quantidade de nutrientes fazem as algas se multiplicarem de forma exacerbada. Só que, como qualquer outra planta, né, elas também realizam o processo de respiração, além da produção de fotossíntese, do processo de fotossíntese, né? Então, as plantas também respiram, ou seja, elas consomem oxigênio. Então, assim, elas vão produzir, continuar produzindo oxigênio, mas elas vão consumir mais do que elas estão produzindo. Então, os seres que dependiam também daquele oxigênio vão acabar ficando sem, porque vai haver vai haver esse maior consumo de oxigênio por essas algas e todos os outros seres ali aeróbios, né, que dependem desse oxigênio vão acabar ficando sem e vindo à morte, né? Porque, enfim, muitos dos seres que estão ali são aeróbios, né, a maioria, e, enfim, essa deposição pode ser por diversos motivos, esgoto, empresa, matéria orgânica no geral, assim, né, de forma deposta irregularmente em rios, enfim, e também, que é uma grande problemática, nas plantações, porque eles usam alguns fertilizantes que têm o nitrogênio, que tem o fósforo, só que acaba usando em excesso. E esse excesso não é absorvido pelo solo. Então vem uma chuva, arrasta tudo isso e joga nos efluentes. E dos efluentes vai indo assim eternamente, né? Então essas algas vão se proliferar justamente pelo excesso de nutriente. Esse é o processo de eutrofização. Mais nutrientes na água, ou seja, mais alimento, vamos dizer assim. As algas vão ficar loucas ali, né? Vão querer reproduzir em excesso, consumir em excesso, vai consumir mais oxigênio do que elas estão produzindo, isso vai acabar provocando uma morte, né, nos seres que dependem de oxigênio ali naquele ambiente. Bom, se você é de Juiz de Fora, eu acho que você conhece pelo menos o Museu Mariano Procópio, né? Bom, se você já foi naquele lago, você viu aquela água verde, às vezes até mal cheirosa, você já deve se perguntou, meu Deus, por que aquela água é daquele jeito? Bom, se isso já aconteceu com você, deixa aqui no comentário. Mas basicamente é o processo de eutrofização que aconteceu dessa água. Provavelmente houve uma deposição de matéria orgânica nos canais d'água que desembocam ali, né?
e esse excesso de nutriente fez as algas proliferarem, assim, formando essa camada de algas, assim. Imagina, esses seres que não necessariamente são unicamente, né, eles separadinhos, são vistos ao olho nu, mas a quantidade que eles proliferaram acaba formando uma película mesmo, né? E, enfim, eu trouxe um exemplo aqui nós, porque eu acho que era melhor até para vocês verem, mas isso acontece em vários lugares. E eu acho interessante falar que, né, a UFJF, ela realizou um estudo para melhora da qualidade da água, que já foi concluído, né, e que vamos ver se agora vai ser posto em prática. E talvez a gente consiga até recuperar esse lago, já que é um patrimônio lindo, né, maravilhoso, e que acabou sendo descuidado dessa forma. Se vocês quiserem ver esse artigo, eu vou deixar o link aqui também na descrição, e daí é só vocês darem uma olhadinha, tá muito bom. E, enfim, se eu fosse vocês, eu olharia. Bom, por último, e não menos importante mesmo, né? Em primeiro lugar, a gente vai falar de aquecimento global e efeito estufa. Bom, basicamente, o efeito estufa é algo natural da Terra. A gente tem que agradecer até porque existe o efeito estufa, porque ele promove a vida na Terra, né? Então, ele consegue, assim, manter as temperaturas, vamos dizer, mais não tão variáveis, né? Porque imagine um deserto, só que 1000 vezes pior, sabe? O efeito estufa realmente ele consegue manter gases estufas na atmosfera e justamente eles retêm calor, então eles conseguem manter a temperatura um pouco mais estável, vamos dizer assim. Isso é essencial para ter vida. Então o efeito estufa é algo natural e essencial no nosso planeta. O problema é justamente quando há o excesso desses gases na atmosfera, porque não eram para eles estar na atmosfera. Esses gases, né, estavam em outro estado, só que no fundo dos solos, como o petróleo, por exemplo, né, que é fóssil. Então ele estava ali enterradinho, tranquilo. Daí você tira aquilo e joga para a atmosfera. Faz a combustão e joga para a atmosfera. Uma queimada, uma árvore, por exemplo, quando você queima, né, todos aqueles gases que tem nela, eles vão para a atmosfera. Então, assim, é justamente a gente está mandando gases estufa para a atmosfera que não eram para estar lá. E esse excesso de gases estufa na atmosfera a gente chama de aquecimento global. Então, não confunda. Efeito estufa é um processo natural e essencial para a vida. E aquecimento global é o excesso desses gases na atmosfera de forma, né, feita pelo homem, justamente devido a vários processos que vêm acontecendo. Por exemplo, processo de combustão de carros, indústrias, que promove a queima, né, do combustível fóssil, do petróleo, enfim. A emissão de calor, né, provocada por, enfim, diversos fatores, até pelas queimadas. O raio infravermelho, porque o que é o responsável pelo calor, que eles também acabam sendo refletidos, mas ele acaba sendo retido também nessa camada estufa, né? O calor dele, vamos dizer assim. Então, assim, são diversos os processos que jogam esses gases para a atmosfera. E principalmente quando a gente fala em queimada, que é uma coisa tão atual para a gente, né? Principalmente o que vem acontecendo no Pantanal, na Amazônia, acaba sendo um pouco pior, a gente diz assim, porque você tira uma fonte de... Primeiro, você tira uma vegetação, né? Além de todo o prejuízo que você vai dar a espécies e, enfim, acabar com a biodiversidade do lugar mesmo, né? Aliás, tem uma aula ótima também aqui de biomas do Brasil, vale muito a pena ver se eu fosse vocês assistir. Enfim, e é importante disso, né? Mas além disso, você tira uma fonte de oxigênio, né? Porque as árvores, elas produzem oxigênio. Querendo ou não, quando você está ali, elas também produzem, elas transpiram, então elas produzem umidade, que promove a chuva, elas são muito importantes nesse processo. A queima da árvore já gera gases estufas para a atmosfera, como o carbono, enfim, diversos outros. E além disso tudo, né, de toda essa perca que a gente vai ter no processo de combustão, geralmente quando há essas queimadas, é justamente para colocar o quê? Gado. E o gado produz metano. Quando o boi solta um pum, ele está soltando metano. E o metano, ele é um gás estufa também. Então, você não só está tirando uma vegetação que ajudaria a controlar em questão de temperatura, umidade, chuva, enfim, você está queimando, o que é jogar mais
gás de estufa para a atmosfera. Além de queimar, você vai estar colocando gado naquele lugar, que vai gerar mais gás de estufa para a atmosfera. Então, assim, acaba sendo uma problemática, entende? Porque hoje em dia existem mais cabeças de gado do que de seres humanos, assim, no planeta. Então, imagina a quantidade de metano que não é emitido. Isso eu estou falando voltado para essa parte de aquecimento global. Mas, assim, o desmatamento de árvore, né, você tira a umidade, você tira toda aquela questão também do resfriamento que isso causa. Então, assim, é extremamente problemático essa questão das queimadas. Eu até trouxe ilustrações aqui é no Pantanal e aqui é na Floresta Amazônica. Animais, principalmente, né, o jacaré, que é famoso do Pantanal, a onça pintada, né, que é um animal também que, enfim, que era para estar sendo preservado lá, né, já que tem tão poucos, e povos, né, que também são originários ali da região, que dependem daquilo para viver, dependem daquele lugar para viver, e que acabam perdendo isso. Então, né, é um impacto ambiental, é um impacto social, enfim, óbvio, não é só as queimadas, né, assim como os outros, mas eu quis dar um enfoque porque é uma coisa recente que está acontecendo e que não tem sido feito muita coisa dos órgãos que deveriam estar tomando partido disso. Há muitas ONGs, há muitas coisas mais independentes do governo propriamente ditas que estão sendo levantadas, mas esse auxílio, né, que deveria estar vindo principalmente do governo para que estanque isso, porque já é muito raro ter uma extensão tão grande, por exemplo, a Amazônia, né, de uma floresta assim preservada, o Pantanal, que abrange uma diversidade enorme de espécies. Então, assim, é muito triste ver isso acontecendo e a gente tem que lutar enquanto a gente ainda tem, né? Porque depois que perdemos, é impossível voltar atrás. Bom, como eu disse, né, a pecuária emitindo o metano, que promove a desmatação, só que além disso, alguns gases estufas também estão relacionados com alguns buracos na camada de ozônio. Lembre, efeito estufa não tem nada a ver com camada de ozônio, são coisas diferentes. Mas alguns gases estufas podem promover buracos, fissuras, né, na camada de ozônio. Por exemplo, o metano, que é emitido pelos gados, né? Então, assim, essa questão das queimadas, que eu acho uma problemática, é justamente por isso. Porque além dessa emissão dos gases estufas, emissão de calor, desmatamento, você acaba aquecendo mais a terra pelo processo de queimada mesmo e retirada de fontes úmidas, de chuva, né? E além disso, para plantar gado e que vai emitir tanto gases estufas que vão promover mais ainda o aquecimento global, como podem até perfurar a camada de ozônio, né? Como que vem acontecendo, podem não, vem acontecendo. Tudo isso que eu falei aqui vem acontecendo, sabe? Não é nada que vai acontecer, não, acontece, entendeu? Então, por isso é uma coisa muito atual e que a gente deve falar, sim, e que a gente deve cobrar dos órgãos responsáveis por isso, né? Bom, por fim, eu vou falar brevemente, mas houve um estudo feito, chama Brasil 2040, se eu não me engano, foi feito em 2015, e esse estudo basicamente previu 4 cenários, né, de como seria o Brasil daqui a 25 anos. E daí eles, assim, estimaram temperaturas médias de alguns lugares, aqui num dos piores do cenário e aqui nos melhores do cenário. Enfim, basicamente, grande parte do Brasil vai ser ocupada, assim, por uma onda de calor nunca vista. E quando a gente fala de calor, não é tipo, tá quente. Não, é seca, redução de quantidade de chuva, redução de quantidade de rios, né, no nível dos rios. Então, assim, fonte, né, de água para muitas pessoas que hoje em dia já é difícil chegar. Imagina se houver ainda uma seca maior, lugares que já são secos, né, por natureza, vão passar por essa temperatura, e lugares que não são tão quentes assim, que não vão aguentar esse aumento expansivo de calor, assim, muitos seres que não são acostumados, né, realmente, que perdem muito calor pela sua pele, né, que não tem aquela proteção firme, e até nós humanos vamos ser muito impactados. Isso é uma coisa que vai acontecer, que, enfim, isso aqui foi feito, o estudo foi feito, não é tipo assim, talvez aconteça. Não, vai acontecer. Mas já que vai acontecer, nós poderíamos já estar tomando algumas medidas. Por exemplo, se a gente vai ficar sem água, não faz sentido nenhum a gente querer abrir mais hidrelétricas, principalmente em regiões que já sabemos que vai ficar muito quente.
Então, assim, a gente deveria estar o quê? Essas regiões que vão ter mais incidência de sol, por exemplo, por que não fazer uma grande plataforma com energia solar? Porque é o que vai ter que precisar ser feito, infelizmente, assim, né? Infelizmente não. É uma energia limpa, uma energia renovável, fontes eólicas, e parar com essa ideia, por exemplo, dessa questão hídrica, né? Porque a gente não vai ter água. Então, assim, se hoje em dia já passamos por alguns processos de falta, né, de energia, de não comportar a todos, imagina quando houver menos água ainda. Então, realmente não faz sentido criar outras hidrelétricas, ficar pensando com essa mente que a gente tem hoje, sendo que vai ser completamente no futuro. Eu falo no futuro, mas tá aí, gente, entendeu? Não é um futuro, a gente vai estar vivo. Então, assim, o estudo foi feito justamente com essa intenção de alertar, olha, isso vai acontecer, quais medidas a gente vai poder tomar. E, não, infelizmente, não vem acontecendo, e quando vem acontecendo, ainda vem acontecendo de forma muito... vem engatinhando, vamos dizer assim, né? Então, é outra coisa que a gente também pode estar cobrando, assim, não é encargo nosso apenas, né? Tem toda uma rede aí envolvida, mas, assim, os problemas estão aí, já tem as estimativas do que vai acontecer, sabe? Não vai acontecer e vou falar, uau, a gente nunca preveu isso. Não, tá tudo aqui. Só que, infelizmente, as medidas que deveriam ser tomadas não vêm sendo tomadas. Bom, gente, é isso. Essa foi minha aula. Eu queria agradecer, né, ao PIBID por proporcionar esses projetos assim maravilhosos para a gente, a CAPES, né, por financiar essa iniciativa maravilhosa, ao FJF por nos dar todo o apoio, e o curso de biologia, né, que também sou suspeita a falar, mas que eu sou apaixonado. Bom, se restou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se você não quiser colocar nos comentários, também pode mandar no privado do nosso Instagram. Deixa eu sair aqui, mas é @pibidufjfbio, ali embaixo, @pibidufjfbio. Gente, então, assim, qualquer coisa pode mandar, se tiver dúvida, enfim, fiquem à vontade, estamos aqui também para discutir algumas coisas. Bom, estamos aqui ao dispor de vocês, o nosso intuito é justamente esse, assim, de deixar a educação mais acessível, né, a todos. E, bom, é isso. Eu queria muito agradecer vocês também por ter ficado até aqui. Um abraço e tchau, tchau. Aqui as referências. Tchau, gente. Até a próxima.